Queridos, hoje nós vamos meditar a respeito do chamado extraordinário de Jeremias. Jeremias foi um profeta levantado pelo Senhor em Judá para falar do seu amor, da sua misericórdia, para falar de quão grande e maravilhoso é o poder do Eterno, para manifestar a vontade do Senhor naquele lugar. Nós vamos abrir nossas Bíblias em Jeremias capítulo 1, leremos do versículo 1 até o versículo 10. Vamos ficar de pé para nós lermos a palavra do Senhor, ouvirmos aquilo que o Eterno tem para nos revelar nessa noite. Jeremias 1, a partir do versículo 1 até o 10, diz a palavra: Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí por profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém? Senhor, muito obrigado pela revelação da palavra, pelo ensinamento que Tu tens reservado para cada um de nós. Nesta noite quero clamar que Tu venhas falar ao nosso coração, Senhor, nos fazendo situar na Tua vontade, para que possamos ouvir a Tua voz e estarmos prontos, a exemplo de Jeremias, para falarmos a Tua palavra, testemunharmos de Ti a este povo. Senhor, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Os irmãos podem assentar-se. Queridos, quando nós observamos a palavra, nós veremos chamados do Senhor para diversas pessoas. E é interessante que o Eterno chamou as pessoas de forma diferentes. Quando você olha, por exemplo, Abraão, já era um adulto numa terra estranha, era um homem que servia a deuses pagãos, enfim, o Senhor foi e o chamou, o constituiu como o homem pai da fé, como pai de multidões, enfim. Quando nós olhamos para José, eis um adolescente, ainda muito jovem, também com uma missão separado por Deus, uma missão grandiosa que talvez não passava pela sua cabeça de forma alguma. Mais à frente nós encontramos Moisés com seus 80 anos, ou próximo a isto, quando o Senhor disse: vai e tira o meu povo do Egito. Oh, glórias! Mais à frente, bem mais à frente, eis o adolescente Davi, que o Espírito Santo manda ungir como rei em Israel. Já no Novo Testamento, deparamos-nos com os apóstolos, diversos deles. Uns pescando, outros em outras ocupações, e o Senhor Jesus os chamou. Andando pela estrada em direção a Damasco, ali estava Paulo, quando o Espírito de Deus manifestou-se a ele, quando o próprio Cristo manifestou-se a ele, ele viu ao Senhor, também chamado para fazer a obra. Veja como Deus age. Isso é para que nós possamos entender, irmãos, que por mais simples que nós concluímos que somos, talvez você fale: eu não tenho nenhum tipo de formação, eu não estudei teologia, eu não fiz isso, não fiz aquilo, eu não sei falar muito, mas o Senhor não está ligado nesses fatores. Deus, quando tem uma missão para alguém, Ele levanta e Ele capacita. O Senhor também não está ligado no fator idade. O Senhor não está olhando se a pessoa é muito jovem ou já um ancião, a exemplo de Moisés. 80 anos, quase 80 anos. O Senhor chama.
O Senhor comissiona, o Senhor faz grandes coisas na vida daquele que crê. E hoje eu quero chamá-los a atenção para Jeremias, um profeta levantado pelo Senhor em Judá, para testemunhar, como diz a palavra, para arrancares e derribares, destruíres e arruinares, edificares e plantares. Eis a grande missão desse profeta, uma missão árdua, difícil. Foi martirizado pelos judeus, foi assassinado pelos judeus, porque levou a palavra viva de Deus para aquela nação. No entanto, nós não sabemos com certeza se de fato aconteceu dessa forma. Não está registrado na Bíblia, apenas há esses relatos extrabíblicos. Mas quando nós observamos a Jeremias, vemos que foi um homem que o Senhor o chamou ainda na sua juventude. A palavra de Deus não diz quantos anos ele tinha, mas supõe-se que ele tinha aproximadamente 20 anos de idade, já era casado, uma pessoa estabelecida, quando o Eterno manifestou-se a ele e o chamou para o ministério de profeta. Eram dias difíceis em Judá, dias complicados, dias que os reis haviam abandonado completamente a presença de Deus, havia uma linhagem de reis maus, pessoas ruins, pessoas que haviam abandonado completamente os princípios do Eterno. Portanto, não era fácil ser profeta. Não era como hoje, que o profeta adivinha placa de carro, CPF de pessoas e coisa assim. Mas era para falar a palavra de Deus, é para confrontar os reis, confrontar a sociedade com a palavra do Eterno. E isso custava profundas inimizades com os reis e também com o sacerdócio, com aqueles que faziam parte da sociedade de Judá, daquele reino. Mas Jeremias foi e fez segundo aquilo que o Senhor havia determinado. Jeremias foi levantado durante o reinado de Josias. Josias foi um rei dos poucos reis, ele foi fiel ao Senhor. Ele tomou posse, ele assentou ao trono, ele chegou ao trono com 8 anos de idade. Com 8 anos ele assumiu o trono, evidentemente que havia todo um staff que cuidava dele, mas eis que surge Jeremias levantado pelo Todo-Poderoso. Jeremias, filho de Ilquias, sumo sacerdote em Judá, morava na cidade de Anatote. Eis que eles reformavam o templo quando Ilquias encontrou o livro da lei. Leu aquele livro. Eles não tinham acesso ao livro da lei. Leram aquele livro e descobriram a vontade de Deus. Acessaram ao rei Josias, contaram e Josias promoveu uma grande reforma religiosa em Judá. Uma grande reforma religiosa. Foi um dos poucos reis fiéis ali naquele lugar. Como eu disse inicialmente, Jeremias tinha aproximadamente 20 anos quando foi levantado. Isso por volta do ano 627, século 7 a.C., ou seja, há 28 séculos aproximadamente atrás, um tanto de tempo. Ele é conhecido como o profeta chorão, haja vista que ele chorava de compaixão, lamentava pela condição do seu povo e pela destruição iminente de Jerusalém que o Senhor havia revelado. Amados, com essa introdução quero falar para vocês, preparem-se, porque Deus pode chamá-los, Deus pode usá-los. Mesmo que você se ache talvez alguém pequeno, alguém que não tenha uma certa posição, o Senhor não está muito ligado a esses fatores. O que Deus quer é que teu coração seja sensível à voz dEle. Que você seja sensível àquilo que Ele tem para falar a cada um de nós. Eis a vontade de Deus que se manifesta. E o Senhor chama, e o Senhor prepara, e o Senhor envia. E grandes coisas hão de acontecer com certeza. Amém? Nessa palavra de hoje veremos 4 tópicos. E no primeiro, o chamado de Jeremias. Vamos ler versículos 1 até os 5 que diz: a palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estava em Anatote, na terra de Benjamim.
Anatote era uma cidade a aproximadamente 5 quilômetros de Jerusalém. A ele veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano do seu reinado. E também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, e ainda até o 5º mês do exílio de Jerusalém. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Amém? Oh, glórias, aleluias. No início desse texto nós vemos que são citados 5 reis. E esses reis foram contemporâneos a Jeremias. Ele os enfrentou, falou a estes reis. Alguns desses eram fiéis, poucos na verdade. E outros certamente o perseguiu. Entre eles estava Josias, Joacás, Joaquim e Zedequias. Joaquim e Zedequias. A situação de Judá não era bonita, era difícil. Eram tempos de turbulência política e religiosa. O povo havia voltado-se completamente para a idolatria, voltado para as práticas ruins, haviam abandonado os princípios de Deus. Eis aí, amados, o plano de fundo do chamado de Jeremias. Uma época complicada, difícil demais. Mas o interessante, e vale a pena destacar, é que o Senhor, quando quer chamar alguém, Ele foge à nossa compreensão. O Senhor não está preso aos nossos entendimentos, àquilo que nós compreendemos. Jeremias, por exemplo, diz a palavra, ele mesmo testificando a respeito do seu chamado, ele diz que o Senhor o chamou antes do seu nascimento, antes que eu te formasse no ventre materno. Ou seja, Jeremias nem existia, ainda como embrião, e o Senhor já o havia chamado. Já estava na história. O Senhor já havia escrito na história que haveria de nascer alguém, filho de Ilquias, que seria nominado de Jeremias, e este seria profeta em Judá, e falaria a palavra, levaria a palavra de edificação e também palavra de destruição. Queridos, é para nós entendermos que quando Deus quer agir, Ele não está preso aos nossos entendimentos. Portanto, o que cabe a nós é nos colocarmos em fidelidade ao Senhor, procurarmos ouvir aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações e estarmos prontos. Porque quando o Senhor nos chama, Ele testifica. O Senhor, amados, vale ressaltar, o Senhor tem propósitos na vida de todos. Você não está na obra de Deus solto. Deus tem um propósito na tua vida. Às vezes as pessoas não querem que esse propósito venha à existência porque preferem ficar sentadinhos na sua cadeira esperando as coisas acontecerem. Eu quero aqui só ouvir, quero só cantar, enfim. Mas o Eterno tem uma missão para cada um de nós. O Senhor tem um chamado para a tua vida. Procure colocar-se à disposição do Mestre para servi-lo de forma total, de forma integral. Como nós vemos aqui, irmãos, a mim me veio a palavra do Senhor dizendo: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Aqui está a garantia de Deus, o selo do Senhor sobre a vida de Jeremias. E é esse mesmo selo que nós precisamos buscar para as nossas vidas. Amém? Tópico 2. A insegurança de Jeremias. Queridos, quando o Senhor fez o chamado, quando o Senhor conversou com Jeremias, trouxe a revelação a Jeremias, certamente houve uma insegurança muito grande. Haja vista que é comum também a nós, quando o Senhor nos chama para fazer alguma coisa, você ficar, assustado com a situação, inseguro. Algumas situações também, a humildade, aqui nós vemos também a humildade de Jeremias. Mas quem sou eu? A insegurança, eu nem sei falar direito, enfim. Mas é preciso entender que o Senhor te chama
mas Ele te prepara. O Senhor faz coisas maravilhosas na vida daquele que crê. O versículo 6, Jeremias capítulo 1 diz: então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Na verdade, Jeremias tinha por volta de 20 anos de idade. Mas esse não passo de uma criança, ele queria mostrar que não havia segurança, ele não estava seguro para fazer aquela obra. Era nesse aspecto. A insegurança, irmãos, muitas vezes ela nos alcança, ela toca na nossa vida, mas não podemos dar lugar a esses sentimentos, a essas situações. Porque quando Deus chama-nos, Ele vem, Ele capacita, Ele te prepara, Ele te envia. É Deus que age. Diz a palavra que é o Espírito do Senhor que coloca a boca, em nossas bocas, a palavra. E esta é a verdade. Nós temos que tomar posse dessa realidade. O certo, irmãos, é que nós não podemos ficar sentados esperando as coisas acontecerem, mas procurar ouvir aquilo que Deus quer e nos colocarmos à disposição do Senhor. O Eterno, irmãos, Ele quer te usar. O Senhor quer fazer a obra através da tua vida. E não há pequenos na casa do Todo-Poderoso, como algumas pessoas se acham. Eu sou pequenininho na casa de Deus. Isso não existe. Isso é algo que o maligno coloca na cabeça das pessoas, trazendo uma falsa humildade. Eu sou pequenininho. Não. Você é um chamado do Senhor, você é um escolhido de Deus. Foi o Senhor que te salvou, foi o Senhor que te capacitou. Se o Senhor te chamou, é porque Ele viu, Ele te enxergou. E se Ele te deu a oportunidade de salvação, é porque Deus te ama. E se Deus te ama, o Espírito de Deus está no teu coração. E se o Espírito de Deus está no teu coração, é Ele que move na tua vida. E isso é de igualdade, irmãos. É uma ação igual para todos. Não existe pessoas com mais espiritualidade do que outras. Há pessoas que buscam mais do que outras. Mas, se todos buscarem, serão iguais aos olhos do Senhor. Porque não há maiores. No reino dos céus, não há maiores. Infelizmente, nesses últimos tempos, nós temos visto que as pessoas, elas enxergam o sacerdócio como maiores, mas esquecem que eles também são sacerdotes, porque a Bíblia diz que todos nós somos sacerdotes. Não existe um sequer no reino dos céus que não seja sacerdote. Existem pessoas que não abriram os seus olhos, não atenderam o chamado do Senhor, não se envolveram com aquilo que Deus quer, mas todos são sacerdotes, porque é isso que a Bíblia diz. No reino dos céus, na casa de Deus, não há maiores nem menores. Há alguns que são levantados com uma missão. Jeremias para ser profeta. Outros com outra missão. Paulo, um pregador da palavra. João, um discípulo. Davi, um rei. José, alguém importante. Alguém importante no reino egípcio. Quando você olha para Moisés, o libertador, um sacerdote, um profeta. Enfim, amados, todos nós temos uma missão e é preciso que nós a desempenhamos, seja ela qual for. Amém? No reino dos céus não existe menores nem maiores, existem servos, apenas servos, apenas servos. Dia desses eu estava vendo um videozinho na internet e tem um camarada que anda de congresso em congresso, limpando o sapato de pastor, olhando para o pastor como se ele fosse um Deus encarnado, e engraxa o sapato do pastor, aquela coisa toda. Gente, isso é heresia, isso não existe, não é por aí. Se a pessoa faz isso com o pastor, deveria fazer também com aquele irmãozinho que senta lá, que tem um sapatinho rasgado, feio. Devia cuidar daquele irmão com a mesma intensidade que, entre aspas, PS do pastor. Não vou falar puxa-saco que fica feio, não é? Vou falar só PS. PS do pastor. Gente, não é assim. No reino dos céus não tem grandes nem pequenos, mas os homens fazem líderes para si, e assim já está na palavra de Deus. No entanto, é preciso que haja o amor ao próximo, que nós possamos amar uns aos outros. Amém, queridos? Nós vemos que
Jeremias mostrou-se inseguro. Ah, Senhor Deus, eis que eu não sei falar, porque não passo de uma criança. Não se preocupe com isso, porque é o Espírito de Deus que te prepara, é o Espírito Santo de Deus que te comissiona. Tópico 3. A garantia de Deus. Aí o Senhor revela-se a Jeremias e diz: eu sou contigo, eu sou contigo. Versículos 7 e 8. Mas o Senhor me disse: não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Irmãos, a missão do profeta naqueles tempos, mais uma vez, não é como hoje. Ah, eu sou profeta, aquela coisa toda. Não. Era uma missão árdua, difícil. Iam diante do rei para falar do pecado do rei, do sacerdócio, da população. Eles estavam ali não para passar a mão na cabeça das pessoas, mas sim para falar do pecado da nação, do pecado das pessoas. E as consequências não eram boas. Eles eram perseguidos, martirizados. E quantos Israel matou durante a história? Quantos? São inúmeros os profetas que foram assassinados pelos judeus, porque eles não queriam ouvir a palavra verdadeira de Deus. E é por isso, amados, que o Senhor diz para Jeremias: não temas, não tenha medo diante deles, porque eu sou contigo para te livrar das perseguições, das prisões, dos problemas. Mas conforme a história, ele morreu assassinado pelos judeus. Se é impossível comprovarmos, porque não está relatado na Bíblia como Jeremias morreu. É certo que morreu numa idade bem avançada, bem avançada. No entanto, amados, quando você se coloca à disposição de Deus, quando você se deixa mover pelo Espírito de Deus, é Ele que te guarda, é Ele que te protege. A mão do Senhor está, ou as mãos do Senhor estão sobre aqueles que são fiéis. Para que vocês recebam a proteção de Deus, necessário é que haja fidelidade ao Senhor. A partir do momento que nós somos fiéis, o Senhor virá, moverá, agirá, fará grandes coisas na nossa existência. Grandes coisas. Mas é preciso coragem. É preciso que haja coragem. Eu fico olhando na igreja não só a nossa, mas isso é meio que generalizado. Quando você pede alguém para orar, aí a pessoa, eu orar em público, não é assim? Quando você diz, irmão, traz uma palavra, é a mesma coisa que de, prender o cara, amarrar o camarada. O cara treme nas bases, ele tem medo, enfim, tem vergonha, sei lá o quê. Isso é quase que geral em todas as igrejas. Mas, amados, quando o Senhor dá-nos a oportunidade, nós não podemos perdê-las. Nunca perca a oportunidade. Quando te franqueares a palavra, seja dentro de uma igreja, seja no meio da sociedade ímpia, vá e faça aquilo que Deus colocar no teu coração. Mesmo que aqueles que estejam ali não fiquem muito felizes com a palavra que ouviram, mas é assim que o Senhor faz. Com Jeremias não foi diferente. Ele foi perseguido, passou por momentos complicados, mas não deixou de levar a palavra, de testemunhar, de falar a respeito dos pecados da sociedade, dos pecados daqueles reis, daquele povo. Ele foi e falou conforme Deus havia determinado. E diz a palavra, o Senhor é contigo. Eu sou contigo. É a afirmativa de Deus para a vida de Jeremias. Amém, amados? O chamado extraordinário de Jeremias
Nós vemos que o Senhor chamou Jeremias antes mesmo da sua existência. O Senhor é assim, Ele tem propósitos nas nossas vidas. Não perca a oportunidade de cumpri-los. Vemos que Jeremias mostrou-se inseguro diante da grande missão, do grande ministério profético. Mas o Senhor estendeu a sua mão e disse: eu sou contigo, eu te guardo, a minha proteção está contigo, eu te livro, enfim, amém? E vemos ainda, irmãos, que Jeremias foi e fez aquilo que o Senhor havia comissionado. Versículos 9 e 10. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca e me disse: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje eu te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Nós vemos duas partes interessantes nesse tópico. O primeiro, irmãos, nós vemos a consagração de Jeremias. Versículo 9: estendeu o Senhor a mão e tocou-me na boca. O Senhor o havia chamado, Jeremias estava diante do Todo-Poderoso, havia recebido do Eterno a promessa de segurança, que ele estaria com ele, mas faltava ali receber de fato a unção. E diz a palavra que o Senhor tocou na boca deste profeta, colocou a palavra na sua boca, e é isso que nós precisamos fazer. Hoje nós podemos entender esta verdade da seguinte forma: encha o teu coração com a palavra de Deus, e não te desvies dela nem para a esquerda, nem para a direita, mas vá e fale segundo aquilo que o Senhor tocou na tua boca, amém? Segundo aquilo que o Senhor te comissionou, segundo aquilo que nós temos hoje, que é a palavra revelada, vá e fale segundo aquilo que Deus quer. Jeremias, com certeza, ele foi e falou segundo aquilo que Deus havia determinado. Eis o porquê que diz: eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Hoje nós temos a palavra dentro da nossa cabeça. Haja vista que Jeremias não tinha necessariamente uma Bíblia para pautar os seus ensinamentos. Ele recebia de Deus e levava para o povo. Hoje nós temos a revelação do Senhor. Basta-nos comermos a palavra, nos alimentarmos dela, e certamente a nossa boca há de jorrar a palavra de Deus para alcançar as pessoas. É assim que Deus faz nesses últimos tempos. Mas, além da consagração, Jeremias tinha também uma missão. E a missão é o problema, irmãos. O grande problema do profeta era a missão. Talvez o nosso grande problema, como hoje, servos de Deus, como sacerdotes, é a missão. Você até recebe do Senhor, você conhece a palavra, mas na hora de executar a missão, eis a dificuldade. Diz a palavra: olha que hoje te constituo sobre as nações. Deus falando a Jeremias: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para aplaudi-los, para falar que os reis serão bem-sucedidos, para revelar a placa do jegue do rei, enfim, essas coisas todas. Para falar: será assim o teu amanhã, você vai casar com fulano de tal, isso, aquilo, outro. Não, amados, não foi esta a missão que o Senhor concedeu, deu a Jeremias. Não foi essa a missão, não, de forma alguma. Olha só: para arrancares e derribares, missão árdua, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. A situação de Judá não era boa. Era um povo idólatra, um povo mau. Era uma situação política terrível, turbulenta. As consequências eram terríveis. Um povo desobediente, um povo complicado, um povo que não queria saber de Deus, um povo misturado no secretismo terrível com o paganismo, e outras situações mais. E eis que o Senhor diz para Jeremias: vai e fala que eu vou destruir Jerusalém.
Eu vou destruir tudo isto. Eis aí a grande missão, amados. Como chegar-se diante de um rei, e os reis não eram pessoas legais, boazinhas, mas eram terríveis. Olha, eu sou o profeta do Senhor, e estou aqui, rei, para dizer que o Senhor vai destruir o teu trono, destruir Jerusalém, vai acabar com tudo isso. As consequências, irmãos, não eram boas. Mas eis aí a missão, a grande missão do Jeremias, a grande missão. A nossa missão hoje, irmãos, como sacerdotes que somos, não é buscarmos essa vida ilusória oferecida pela religiosidade dos últimos tempos. Não é para fazermos promessas vazias para as pessoas. Não é para profetizarmos coisas vagas, profecias genéricas que se aplicam hoje ou daqui a 50 anos, é tudo a mesma coisa, aquelas profecias que cabem em todas as situações. Isto é engano. O Senhor te chamou para falar do seu amor, para testemunhar de Cristo Jesus. Eis a palavra profética que está na tua boca hoje. A exemplo de Paulo, nós precisamos levar a palavra do Senhor nesses tempos difíceis. Talvez nós olhamos para o apóstolo Paulo, quem sabe você olhe para ele e ache que era mais fácil para o apóstolo Paulo, 2000 anos atrás, testemunhar de Cristo Jesus. E que hoje que está difícil. Não era, irmãos. Naquela época era tão difícil quanto hoje. Creio eu que as consequências eram até piores, porque levantava-se o império, levantava-se a igreja, prendiam aqueles que eram fiéis, prendiam os apóstolos, prendiam os profetas e os matava. Hoje você tem a liberdade de testemunhar de Jesus e falar para este povo que o Senhor vai derrubar os seus reinos, que o Senhor vai derrubar as suas casas, que o Senhor vai destruir os seus sonhos, porque esta é a palavra de hoje. O Senhor, amados, Ele chama-nos a atenção e diz que aqueles que estão vivendo no pecado hão de pagar, receber em si as consequências pelos seus atos, e a consequência é o afastamento em definitivo da sua presença, consequentemente a destruição, hão de penar eternamente no lago de fogo. Esta é uma mensagem difícil, mas é uma mensagem para os nossos dias também. É uma mensagem que não há de criar laços de amizades. Não. Se você chega para o teu colega de trabalho e começa a falar a respeito da seriedade da palavra, chega um ponto em que ele passa a te evitar. É assim mesmo. Quem falou que seria diferente? Se evitaram a Cristo e o penduraram numa cruz, imagine a nós. É a mesma coisa, amados. Mas eis a missão que o Senhor tem para cada um de nós. Você não nasceu por acaso. Você não está sobre a face da terra de qualquer jeito. Deus tem um propósito na tua vida. E é necessário que estejamos vivendo a santificação para que o Senhor venha mover de forma grandiosa na nossa existência. A palavra diz que Jeremias foi e fez a obra que lhe foi confiada pelo Senhor. Diz a tradição que ele foi martirizado, foi morto pelos judeus em consequência da sua missão. Eis aí a grande realidade. Mas nós não podemos baixar a cabeça, mas corajosamente cumprirmos o chamado do Senhor, certos que é o Deus Todo-Poderoso que coloca a palavra nas nossas bocas, e é Ele que nos protege de toda ação do mal. Amém, amados? Creio nisso, porque essa é a verdade do eterno para as nossas vidas. Vamos orar. Senhor, muito obrigado mais uma vez por aprendermos com o Teu profeta, Pai. Muito obrigado por esses ensinamentos que nos prepara para enfrentarmos as dificuldades e nos colocarmos segundo o Teu querer. Senhor, fala conosco de uma forma grandiosa, para que em todas as situações possamos honrar, glorificar, bendizer o Teu nome. Esse é meu clamor, em nome de Jesus. Amém. Aleluias.